Então, boa tarde, eu sou a Carolina. Dá pra ficar aqui. Eu queria agradecer novamente as meninas do PET, principalmente a Nicole, que foi com quem eu tive mais contato, o professor Gabriel e a presença de vocês. Queria saber de vocês, mais ou menos, quem já trabalha com crianças, quem pretende trabalhar, como é que vocês estão, a situação de vocês de vida atual, assim. Eu trabalho com crianças do 6º ano, mas dou aula de português só. Ah, aula de português. Eu trabalhei 2 anos na educação infantil, pretendo, mas não com línguas. Com educação infantil. Alguma coisa relacionada à pedagogia? Ai, legal. E vocês? A Nicole trabalha com crianças. Ai, aonde com que crianças trabalham? De 6 anos. Ai, que legal. Eu coordeno uma escola de inglês que tem desde 2 anos até 16 anos de idade. Então, vamos falar hoje sobre... Na última conversa que a gente teve, que foi dia 27 de setembro, eu falei mais sobre desenvolvimento infantil, as questões particulares das crianças pequenas, mais ou menos de 2 a 6 anos, que a gente não está habituado a estudar, a conhecer e a ver muito na letra, sabe? Eu acho que falo, não sei se vocês todos são da letras, ou vêm de outras áreas também, mas uma falta que eu senti, eu comecei o curso na pedagogia à noite, e eu comecei a trabalhar nessa área de ensino de línguas para crianças não alfabetizadas, e eu percebi que a pedagogia não me dava aquele pressuposto, aquela instrução necessária do ensino de línguas. Eu resolvi complementar com a letras, mas ao mesmo tempo eu percebi que a letras falha muito na questão de desenvolvimento infantil, de conhecimento sobre pedagogia e sobre metodologias, aproximações, abordagens de ensino, já que afinal, né, línguas são consideradas obrigatórias na educação básica a partir do 6º ano. Então, tudo que é trabalhado de 2 a 12 anos, a letras oferece, caso o aluno busque, como cadeiras letivas, né, no caso da educação. Isso eu acho que é uma lacuna que agora vai começar a ser pensada para ser complementada. Então, vamos falar mais disso hoje e mais de atividades. Então, a gente vai falar só de trabalho com crianças não alfabetizadas, ou seja, não vamos usar nem escrita e nem leitura nas atividades, nem nas aulas. Podemos pensar até como pesquisar muito, estudar bastante sobre essa questão de alfabetização ou de introdução à escrita do inglês ou do espanhol, de qualquer outra língua, porque nós não somos alfabetizadores. Eu, mesmo sendo pedagoga, não me sinto preparada para a missão tão densa que é alfabetizar uma criança, muito menos em outra língua. Então, claro que podemos sim introduzir algumas palavras assim em outra língua para as crianças, elas identificam, mas eu acho que na tarefa da educação infantil, até 5 anos e 11 meses no caso, a gente focar nisso. Então, vamos propor atividades que não envolvam leitura e escrita. Então, só para quem não veio na última conversa, rapidinho uma síntese, quando a gente pensa no ensino de língua adicional para crianças, a gente tem que pensar primeiro na criança e, em segundo lugar, no ensino da língua adicional. É por isso que o que eu vou falar aqui, a minha realidade é inglês, eu dou aula de inglês, mas essas ideias que eu vou dar aqui, as coisas que a gente vai conversar, valem para qualquer língua. Por quê? A gente está pensando primeiro na criança. O código linguístico que a gente usa para se expressar com a criança não importa tanto. O que importa é mais nessa faixa etária que a gente está trabalhando, a gente pensar que as crianças estão em pleno desenvolvimento dos seus esquemas motores, da formação e ampliação do raciocínio lógico-matemático, da construção e compreensão das relações sociais. Essas são habilidades, desenvolvimentos absolutamente importantes que o nosso aluno do 6º ano em diante já tem estruturado quando a gente encontra com ele em sala de aula. E a criança pequena não. Então, ao entrar na sala de aula e ter contato com uma criança pequena, a gente tem que sempre levar em consideração a etapa do desenvolvimento em que ela está. Por quê? Porque o tipo de atividade que tu vai propor, o tipo de interação que tu vai ter com a criança vai mudar de acordo com a faixa etária e a faixa de desenvolvimento. Isso até eu falei na última vez. Se a gente propuser uma atividade, um recorte ou colagem, alguma coisa assim, que a criança seja muito pequena e ainda não tenha desenvolvido completamente, ela pode se frustrar
Isso pode gerar todo um bloqueio psicológico, parece até exagero, mas acontece mesmo, um bloqueio psicológico, emocional, e a aprendizagem pode ser prejudicada com isso. Então a gente tem que sempre pensar e estudar as faixas de desenvolvimento da criança. E daí eu passei aqui que a BNCC compila os principais aspectos de aprendizagem e desenvolvimento dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Vale a pena dar uma olhada, claro, a gente não precisa memorizar a BNCC, até porque eu, sinceramente, fui ler a BNCC, claro, já tinha lido outras vezes por causa do trabalho, assim, mas fui ler com atenção agora para preparar os slides, porque a gente eu programo as atividades, planejo os objetivos de aula e tudo mais, com base no que eu estudei na faculdade, mas é porque eu fiz pedagogia, e então, para quem não tem esse suporte da pedagogia, a BNCC dá aquelas faixas de desenvolvimento, níveis de desenvolvimento, com sugestões bem legais, assim. Então a gente pode pegar frases soltas e pensar o que desenvolver em cima disso. Então a gente vai falar de crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, ou seja, de 1 ano e meio a 4. E também vamos falar hoje de crianças de 4 anos e 5 meses, 4 anos a 5 anos e 11 meses, o famoso de 4 a 6, que são a educação infantil. Isso eu já apresentei na última conversa, se vocês quiserem até dar uma olhada. Então, eu trouxe uma proposta de rotina na última conversa que a gente teve, que ela era um pouco mais ampla. Eu enxutei um pouco mais ela pela realidade que a gente vê, assim. Como eu falei, a gente fala muito atualmente de bilinguismo, está sendo mais pesquisado, apesar de não estar suficiente, assim, um campo de conhecimento sobre essa área, mas a gente tem que levar em consideração que a gente tem atualmente, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul no geral, a gente não tem muitos contextos bilíngues de educação de ensino bilíngue. A gente tem contexto de língua adicional na educação infantil. São raríssimas. Eu, por exemplo, trabalho num colégio em que as crianças têm 5 horas por semana de língua adicional, de língua inglesa, no caso. 2 horas e meia na terça e 2 horas e meia na quinta. E a gente não chama esse programa de programa bilíngue. Por quê? Porque a criança não vive na escola uma realidade bilíngue. Porque bilíngue, ipsis literis, né, tem muitas definições, obviamente, mas as propostas de escolas bilíngues, por exemplo, tem a Risos em São Paulo, a Garden, elas trabalham com 40% a 60%. Então, 40% português, 60% língua adicional, que não é língua adicional, é outra língua, ou 60% português, 40% língua adicional. A gente não tem aqui. Então, a gente vai trabalhar numa outra realidade. A realidade que a gente entra na sala de aula para ensinar língua para as crianças. Então, nossa rotina. Geralmente, chegamos na sala, obviamente, não sei se vocês levam as crianças para uma sala diferente, mas começamos muito com canções. Por quê? Porque as músicas para as crianças, elas identificam fases de transições. Então, uma música identifica o início de alguma transição ou o fim de alguma outra atividade. Então, geralmente a gente começa com uma música de início, uma música que as crianças vão pegando aos poucos, vão memorizando, e também com muito aporte gestual. A gente gesticula bastante e muitas expressões, como eu falei na última sexta-feira. Não podemos ter vergonha de usar a expressão facial e corporal, porque independente do código linguístico, o que as crianças vão entender da gente é através, principalmente da nossa expressão, caso ela não entenda a nossa língua, né? A hora da roda. Então, na roda, claro, isso não são sugestões, são modelos, não são regras, assim. Mas na roda, geralmente, a gente sintetiza como é que está o dia hoje. Então, como eu já tinha falado na outra sexta, faz parte do desenvolvimento da criança identificar como tá o dia, identificar fenômenos naturais como vento, sol, chuva. Isso tudo pode ser feito em qualquer código linguístico, seja ele chinês, latim, espanhol, francês, alemão, inglês. O que importa é que isso vai fazer sentido, significação para a criança, isso vai fazer parte do processo de aprendizagem dela, independente do código linguístico. Só para saber, quem de vocês veio na última sexta? Então não vou mostrar todos os vídeos, senão eu vou mostrar todos os vídeos de novo, mas não vou. Tem o sorteio do ajudante, o calendário, e depois a gente introduz ou revisa os tópicos.
Então, passando rapidamente, deixa eu só botar aqui. Depois a gente faz um jogo ou uma atividade, não necessariamente nessa ordem. E essa é uma oportunidade para a criança se expressar e produzir na língua. Por quê? A criança, ela precisa de um input muito grande para começar a produzir. Isso na nossa 1 hora, 45 minutos de aula é muito difícil, principalmente em turmas grandes em que as crianças ou se sentem encabuladas, ou se distraem, ou estão focadas em alguma outra atividade, alguma outra língua, que é a língua materna deles. Então a gente tem que programar nessa hora, provavelmente na roda ou em pequenos grupos, oportunidades para a criança falar. Afinal, apesar da criança compreender bastante, se espera, o adulto espera bastante dela, talvez não tão adequadamente, né, porque a gente às vezes é meio apressado na produção, mas o adulto espera que ela produza. Então o professor tem que pensar muito cuidadosamente em como a criança vai produzir isso, de forma que ela veja que ela sabe produzir, que ela consegue e que ela faz isso de forma satisfatória, com a intenção de se comunicar. Então isso é feito para as crianças pequenas, obviamente, por meio de jogos, não é? Ou desafios, não é feito por meio de atividades formais. Afinal, a atividade primordial da criança, dos 0 aos, 8 anos, é brincar. E a gente tem que pensar que, a partir da brincadeira, a criança vai aprender. E não vai aprender e depois brincar. Não. O primordial é a brincadeira. E depois a gente faz uma atividade, que é uma síntese e uma produção geralmente individual ou em pequenos grupos. Então, deixa eu ver. De 11 alunos, é uma turma um pouco mais restrita, mas pelo que eu tenho observado, a educação infantil no geral é 15 a 18 alunos, salvo algumas escolas maiores, que são 20, 21, mas a educação infantil beira de 12 a 18 alunos, assim. Então, para vocês verem, para não fugir muito da realidade de vocês, assim. A gente estava falando sobre coisas que a gente gostava e não gostava de comer, e no fim, antes de ir para a atividade, expliquei a atividade, e antes de ir para a atividade, perguntei para um aluno o que ele gostava de comer, que era a intenção de reforçar o que a gente deveria fazer, que eles deveriam, no caso, representar com massinha o que eles gostavam de comer. Daí, só para revisar e para oportunizar a produção de um deles, foram 1 ou 2 que falaram, não foram todos, porque eles também na cidade não aguentam ficar muito tempo ouvindo o outro fazendo coisas, né? Eles querem estar mais ativos. Então... Great, Rafinha! Então ele falou, eu perguntei o que ele gostava e ele me disse, e ele falou, I like sunlight, por exemplo, e não tem problema, porque a intenção, isso é importante também, a gente tem que pensar, eu faço isso e eu confesso que não sei a teoria por trás disso, mas já ouvi muita gente criticando a velha estratégia de botar uma palavra, no caso em inglês ou em espanhol, no meio de uma frase. Por exemplo, pega a tua backpack pra mim, por favor. Eu já ouvi muitas críticas a esse sistema de comunicação com a criança, mas eu sinceramente falo, porque eu acho que a criança não vai compreender de primeira toda a estrutura. Então a gente vai aos poucos e a nossa intenção é que no fim, no caso, a criança compreenda a estrutura da língua, ou seja, aquela famosa estrutura sintática, sujeito, verbo, objeto. Então, se ela entendeu isso, se ela absorveu isso, se eu vi que ela está expressando isso, a gente vai cuidar da pronúncia e do vocabulário mais tarde. Porque o mais importante ela está formando são as conexões para ela chegar à conclusão de como é a estrutura da língua. Um caso bem corriqueiro, assim, é o famoso adjetivo do inglês. Que no inglês a gente usa o adjetivo na frente do substantivo. E é super natural as crianças falarem, eu quero a backpack red. Por quê? Porque elas já construíram, você sabe muito bem disso, que a estrutura da língua, no caso da língua delas, português, denomina primeiro o sujeito e depois o adjetivo. E elas generalizam isso. Então,
a gente tem que primeiro ajudar elas a formar a generalização das línguas para depois nos atermos a detalhes como pronúncia e vocabulário. Então é isso que a gente faz. E nunca corrigir a criança também, não é que nunca corrigir, mas incentivá-la ao invés de criticá-la. Então, falou alguma palavra de uma forma não tão adequada, a gente fala, ah, muito bem, isso mesmo, que bom que tu gosta de sanduíche, por exemplo. Nós não falamos não de sanduíche, ah, que bom que eu gosto de sanduíche. Então, só isso para ser um modelo e não uma corretora. A gente não está lá para corrigir as crianças, né? Então, a proposta de hoje era mostrar como a gente pode fazer essas vivências na língua em 45 minutos. Claro que não são todas as propostas que eu vou apresentar agora, mas algumas ideias, pensando nessa estrutura de rotina, chegada, hora da roda, e o que eu vou propor são os jogos e as atividades. Por quê? É importante para a criança pequena ter uma rotina. Essa rotina não é engessada, não é muito fixa, mas é importante sim vocês estabelecerem uma rotina, uma metodologia de chegada, um costume de saudação, como vão se cumprimentar, o que vão falar, porque a criança se sente confortável, ela se sente segura por conseguir prever o que vai acontecer na aula, no caso como é outra língua. Então agora eu vou falar de jogos e atividades. Grandes grupos. A gente tem que procurar priorizar brincadeiras em roda e com o outro. Por quê? O foco das crianças, essas crianças têm 4 anos, então o foco das crianças pequenas, ele é de 8 a 12 minutos. Isso sendo bem otimista, assim. É de 6 a 8 e de 12 a... Não, de 6 a 8 e de 10 a 12 minutos. Então, digamos que seja de 8 a 12 minutos. Então, em turmas grandes, a gente não vai conseguir fazer atividades individuais na roda, porque o primeiro vai cansar quando estiver chegando no 8º, no 9º, ele não vai mais prestar atenção, vai começar a bagunçar, então a gente tem que sempre pensar em atividades com grupos. Então, o que eu peguei para sintetizar? Eu vou explicar as atividades para vocês, e eu busquei trazer algumas faixas de desenvolvimento que a BNCC propõe para mostrar como a gente pode aplicar o documento BNCC, pensar nele e trabalhar com ele no ensino de língua adicional. Então, uma das fases de desenvolvimento diz que criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro ou música. Então, a gente como professor de criança tem que ser muito criativo. Por quê? Elas cansam rápido e elas só se envolvem, só realmente se entregam à atividade quando elas gostam e sentem prazer. Então é um desafio, elas não têm ainda aquela, principalmente as menores, aquela disciplina, aquela consciência de que aquilo é importante para elas. Elas querem brincar, isso é importante para elas, então a gente tem que sempre pensar em jeitos de entreter, ensinar e brincar com a criança. Então aí, por exemplo, eu estava ensinando os animais com flashcards, eu estava revisando, pedi para eles fazerem o barulho do cavalo nas costas do colega. E depois a gente vai introduzindo conceitos, por exemplo, let's do it faster. Eles não vão saber o que é faster, mas eu tô fazendo em um, ele vai perceber que eu tô indo mais rápido, ele vai mais rápido no outro, ele vai mais rápido no outro, e assim vai indo, e eles vão compreendendo, a gente não precisa necessariamente traduzir. É essa coisa de que o que mais importa é a nossa ação do que o nosso código linguístico. O código linguístico é só um subordinado da nossa intenção nesse caso. Então, usar bastante expressão corporal e sons, que as crianças se interpretem bastante. Brincadeiras em roda e com o outro, então brincadeiras que envolvam todos da turma ao mesmo tempo. Por exemplo, o famoso ovo podre, ou então tem várias outras brincadeiras, depois eu passo um vídeo também. O ovo podre, ele tem aquela música, tem até uma música em inglês, dá pra se descobrir músicas em outras línguas, mas o ovo podre é só um pressuposto pra gente inventar um jogo em grupo. Porque tu pode fazer ovo podre com qualquer objeto, pode ser chapéu, pode ser um lápis, pode ser um fantoche, um bichinho, um animal. O que importa é aquilo ser o instrumento para a brincadeira da criança. Então a criança vai estar, em primeiro lugar, brincando. Com o que ela vai estar brincando não importa para ela. Não importa, mas é secundário para ela, porque ela vai estar brincando.
Se ela brincar de ovo podre, ou de chapéu podre, ou de banana podre, para ela não vai fazer expressiva diferença. E para nós vai, porque a nossa intenção é adicionar vocabulário. Então, pode se vaiar, uma rodada com cada... Isso são ideias para a gente conseguir envolver todos numa mesma atividade e provocar a produção de todos da mesma atividade. Porque ao brincar desse jogo, por exemplo, eles têm a intenção de reproduzir vocabulário porque eles querem participar do jogo, não é pelo vocabulário. Sem contar que... aí a gente tem todo aquele desenvolvimento corporal pré-inibitório, que a criança precisa desenvolver, lateralidade, equilíbrio para correr. Então, são questões de desenvolvimento infantil que a gente acaba trabalhando sem a intenção primordial, primária, mas que é necessário para a criança. É por isso que eu disse até na outra sexta-feira que a gente tem sorte de trabalhar com crianças pequenas, porque com crianças pequenas, diferente do nosso fundamental e médio, todo momento é um momento de aprendizagem. Então, para as crianças, caminhar até a sala é aprendizagem, porque tu pode propor para elas caminharem com um pé só. E apesar de ser banal e bobinho para nós, para as crianças de 3 a 4 anos é um desafio caminhar, no caso pular, num pé só. Por quê? Porque elas ainda estão desenvolvendo o equilíbrio. Ou então caminhar de costas, noção espacial. Isso são coisas que as crianças pequenas ainda estão desenvolvendo. Então, qualquer oportunidade que a gente tiver, a gente vai estar ajudando o desenvolvimento delas. E depois, a língua adicional. Brincadeiras de faz de conta. Incrível, já fazem isso naturalmente. Com a língua adicional, a gente pode só auxiliá-las ou propor trocar o código linguístico ou adicionar algum código linguístico. Por isso que eu digo que eu faço sim essa tática de usar algumas palavras soltas no meio das brincadeiras, porque a criança não vai, de 3 anos, que foi inserida esse ano na escola, por exemplo, ela não vai dizer em inglês: olá, eu estou procurando uma blusa azul. Não, obviamente que não. Mas ela pode começar pelo blusa, azul, e assim, aos poucos, ela vai compreendendo a adicional. Elas são guiadas, orientadas pelo professor. Então, não é um faz de conta totalmente livre, mas a criança não se sente numa atividade formal. A criança se sente com aquele prazer de brincar, de faz de conta. Então, eu procuro trazer basicamente materiais do ambiente de convivência delas. Afinal, é o que elas vão ver no dia a dia delas. É bem legal, bem importante que a gente consiga ajudar ela a ver que aquela língua diferente, aquela aprendizagem diferente, pode sim estar no dia a dia dela. Não está naquela 1 hora semanal que tu vê a professora tal na sala de aula. Ela pode sim pensar nisso, lembrar disso, trabalhar com isso no dia a dia dela. Então aqui, por exemplo, não sei se eu não falei para todo mundo, mas enfim, tapei o rosto das crianças para preservar a identidade. Afinal, eu não tenho direito de imagem de todas elas. E em alguns vídeos vão ser bem engraçados, porque eu não sei fazer montagem. Então eu fui no Instagram e botei uns emojis assim na cara das crianças. Então, só para vocês não rir, quer dizer, podem rir, mas enfim, só... Deixa eu ver se tem vídeo aqui. Então, com a brincadeira de faz de conta, a gente pode auxiliar a criança na interpretação e percepção da realidade. É bem interessante ver como a criança reproduz a realidade em que ela está inserida. A gente tem que pensar sempre que trabalhando com criança pequena, a gente nunca está trabalhando apenas na área das letras. A gente tem que andar sempre associado à pedagogia e à psicologia infantil. Tanto que existem muitos recursos, até agora bem mais divulgado, de descobertas de abuso ou de maus tratos das crianças através das encenações delas e dos desenhos. Então, a criança se expressa como faz de conta e com a representação e imaginação dela. Então, a gente tem que ajudá-la a desenvolver e a perceber que tudo o que ela representa, o que ela gesticula, tem uma intenção. E essa intenção, geralmente, tem a ver com a realidade do mundo que ela percebe. Então, as brincadeiras de faz de conta são muito, muito importantes para a gente entender qual é a percepção da realidade que a criança tem. Questão de interação social, ela perceber que ela está inserida numa comunidade,
que ela, por exemplo, numa questão de compra de supermercado, ela tem que ser cordial com quem ela está atendendo, com quem está atendendo ela. Ela entende, é claro que a gente não fala explicitamente de dinheiro, mas ela entende que para adquirir algo existe uma troca monetária sobre isso, monetária ou de trabalho não, mas enfim, existe uma troca. Então é toda uma questão social que, apesar de parecer muito banal pra gente, a criança está desenvolvendo. Isso é bem importante a gente ter em mente. Autonomia e tomada de decisões. E a memória, no caso, para o nosso aula de língua adicional, memória e revisão do vocabulário. O que é mais um bônus pra gente, assim como eu falei, a preparação para as brincadeiras também é aprendizagem. Então, às vezes a gente pode achar que com o ensino fundamental ou médio, o que é perda de tempo, que para nós é perda de tempo, com a criança, a educação infantil é aprendizagem. Então, por exemplo, montei ali, nessa atividade, eles estavam aprendendo sobre roupas de inverno, roupas de verão, e a gente resolveu montar uma loja. Daí a gente fez uma rotação, 2 clientes, 2 vendedores, assim, indo. Mas para arrumar a loja, eu solicitei a ajuda deles, afinal eles poderiam me ajudar, ao invés de, falam tanto de protagonismo infantil, protagonismo da criança. É a partir da criança a ação, e o professor ser um mediador, e não o professor trazer ou fazer para a criança. Então, eu não trouxe as coisas para eles. Eu apresentei, orientei, se eles aceitassem, a gente iria dar seguimento, e se não, a gente faz alguma outra proposta, essas coisas assim. Então, eles me ajudaram a organizar a loja. Tinha essa arara, que já era da escola, e as roupas são todas minhas que eu trouxe de casa. Então, apresentei para eles e a gente organizou. E nessa organização é bem legal notar que envolve, como eles são crianças de 4 para 5 anos, envolve motricidade, eles se atrapalham um pouco em botar as roupas no cabide, envolve vocabulário, envolve identificação. Então, por mais que eles não estejam produzindo, estejam falando, que é o que a gente erroneamente espera tanto da criança, que ela fale, dá para perceber pelo contexto que eles estão dentro da atividade, eles estão entendendo, estão compreendendo. Eles não estão produzindo, mas eles estão identificando. Falam algum nome, eles identificam e correspondem. Assim. Esse vídeo está dividido porque são os 15 segundos que o Instagram permite. Felipe, hang the flip-flop there, please. On the flip-flop. Gus? No. Not. Oh, please, Gabi. The t-shirt. Hang the t-shirt. Não, ela tá segurando uma saia e uma... Ai, meu Deus. Ela tá segurando uma saia e uma camiseta, uma blusa. E ela ouviu e soube identificar que o que ela deveria pendurar dessa vez era a blusa e não a saia. Ou seja, ela compreendeu totalmente a intenção da língua, a comunicação. E depois eu dei 2 para cada um, então eu fui pedindo propositadamente apenas um, justamente para ver se eles conseguiriam identificar essa diferenciação do vocabulário. Isso, claro, eu cheguei nas atividades, mas enfim, acho que é importante, vou rebobinar um pouco. Roupas trouxe de casa, a gente tem, o que eu comento bastante com as pessoas é quando a gente diz que a gente é professor, educação infantil no geral, mas professor, as pessoas acham que a gente tem bastantes livros. Eu não tenho muitos livros, eu tenho muitos brinquedos. Por quê? A atividade primordial das crianças é brincar. E é a partir da brincadeira que ela aprende. Então, eu vou propor brincadeiras para eles. Eu não vou propor necessariamente atividades ou tarefas. São brincadeiras. Essas coisas de materiais, de brinquedos, a gente vai adquirindo aos poucos. Se tivesse algum tipo de material que eu diria que é primordial para iniciar no trabalho com crianças pequenas, são flashcards. E por sorte, flashcards ou cartões são um material muito barato, porque se tu não tem, por exemplo, flashcards, tipo, que é em aula, por exemplo, tu pode imprimir simples imagens da internet ou até comprar kits básicos. Então, esse aqui eu até guardei errado e amassou tudo. Mas, por exemplo, eu estava trabalhando no passado a Copa do Mundo. E dei bandeiras, eu não tinha nada oficial, super imprimi assim no papel um pouco mais rígido, peço desculpa porque eu super amassei. Mas
Por quê? Porque a gente precisa, como eu falei na última conversa, oferecer diferentes estímulos para a criança. Porque são crianças que são mais auditivas e crianças que são mais sensórias, táteis no caso. E a gente tem que garantir que todas as crianças da nossa sala de aula vão ter um estímulo suficiente para aprender. Então eu sempre procuro aliar um flashcard, que é um estímulo visual, com o oral, a pronúncia, né? E um objeto real. Isso nem sempre vai ser possível. Aos poucos a gente vai, por exemplo, adquirindo. Nunca imaginei que eu ia ter, por exemplo, um queijo de brinquedo, mas aos poucos a gente vai tendo, porque cansei de levar queijo de verdade e estragar na bolsa, assim. Então aos poucos a gente vai... por quê? Porque assim a criança pode associar a vida dela, afinal ela com certeza tem bichinhos em casa, pode encostar, pode ver a textura, pode brincar de faz de conta, então ela vai significar aquele momento de uma forma muito mais intensa do que apenas ver uma foto e repetir uma palavra. Por isso que a gente não chama mais na educação infantil de aulas de inglês, a gente chama de vivências em inglês, porque a gente não está indo lá para dar uma aula, a gente está proporcionando vivências que a criança teria na educação infantil com a professora regular dela, a diferença é que a gente trocou o código linguístico. A gente tem que sempre ter esse foco com as crianças pequenas. Então, nesse caso, já tinha apresentado vocabulário por meio dos cartões, eu levei as minhas roupas concretas, eles já vestiram as roupas, posso mostrar depois, tem uma foto deles vestindo, que eles usaram as minhas roupas. E agora, para revisar e botar uma coisa mais em contexto, na prática, fizemos essa atividade. Eu vou mostrar aqui, enfim, eu poderia, mas não vou ver, deixa eu ver. Essa é uma exceção, é o único vídeo que eu não consegui editar, porque ele era muito grande, então eu vou mostrar mesmo assim, não tem problema. A BNCC diz que faz parte do desenvolvimento das crianças produzir as suas próprias histórias orais e escritas, no caso escrita espontânea, em situações com função social significativa. Esse público de crianças ir numa loja comprar coisas, ir no mercado comprar coisas, conversar com pessoas na rua. Então é isso que a gente procura reproduzir para que a criança consiga produzir na outra língua, mas numa situação que ela viveria sim na vida real. Então é uma conexão entre... Esse é o vídeo inteiro. Ai meu Deus, esse fica... Deixa eu ver se dá pra... Ai, não sei fazer isso. Tá. Enfim, ele tá de lado, tá? Mas são as crianças vendendo e comprando na loja de roupas. Não sabe. Bell? The Bell? Então, desculpa pela gritaria. Então, é óbvio que a gente, quando entraria numa loja, a gente não diria só, eu preciso disso, eu preciso... Não, mas é uma estrutura básica, sujeito, verbo, objeto, que a gente está tentando familiarizar para a criança, para que ela compreenda a estrutura e para que ela possa usar essa estrutura para a função primordial da língua, que é a comunicação. Então ela conseguiu se comunicar, ela conseguiu atingir o objetivo dela. A gente viu que o outro, no caso o vendedor, também conseguiu compreender porque ele alcançava para ela as roupas que ela mencionava e nenhuma outra diferente. Então, com essas repetições estruturais de frases, a gente consegue ajudar a criança a se comunicar e a fazer as generalizações. Depois, quando ela entrar numa outra loja, ela pode vir a lembrar que ela pode falar I need qualquer coisa, porque a intenção dela vai estar sendo dada. Então, é mais ou menos isso. E nesse caso eu fiz atividades em duplas, porque tinham só 8 alunos na aula naquele dia. Mas dá pra fazer em quartetos, em pequenos grupos.
sempre procurar envolver o máximo possível de crianças ao mesmo tempo para que outras não fiquem entediadas ou um pouco, como é que se diz? Dispersas. Então, por exemplo, um grupo de 15 crianças, fazer 5, 5 e 5. Vamos assistir os outros para depois a gente saber fazer também, ou fazer parecido, ou então vamos olhar, para eles aprenderem a esperar a sua vez, mas que essa vez não demore tanto para chegar. Demore uns 3, 4 minutos no máximo. Assim. Outra ideia, como eu falei, os professores de educação infantil têm que ser bem criativos e às vezes improvisar bastante. Por quê? Algumas brincadeiras, algumas propostas que a gente programa para durar, sei lá, 10 minutos, que já é bastante, acabam durando 3 porque as crianças não se entregam tanto à proposta, ou não se identificam tanto, ou então acabam lembrando de uma outra ideia que acham mais legal e preferindo se remeter a ela. Então a gente precisa muitas vezes improvisar, e o mais divertido, mais satisfatório para nós é que mas muitos improvisos que para nós podem ser bobos, ou podem ser simples, ou podem ser, que nem planejou, para as crianças são significativos, são desafiadores, e mesmo sem ter a intenção, a gente não sabe, mas se a gente fosse estudar, a gente está desenvolvendo muitos outros aspectos motores, lógico-cognitivos, além da intenção da língua. Por exemplo, esse é um dia que a gente já tinha feito várias coisas, estava chovendo, e daí no fim da aula sobrou 15 minutos, que eu fico 2 horas e meia com eles na sala, né? Na manhã. Então tinha sobrado 15 minutos e eu não poderia, né, liberar as crianças tão antes do horário. Daí a gente sentou, se organizou na roda para ir embora, e eu resolvi fazer um jogo rápido antes, para revisar o vocabulário e para, sinceramente, passar um tempo, assim, porque era tempo insuficiente para desenvolver uma atividade maior, mas também era muito cedo para sair da sala. Então, peguei uns pratos que tinham lá, botei embaixo dos flashcards, em cima dos flashcards, desculpa, fiz uma bolinha de papel, uma bolinha amassada, e cada eles tinham que primeiro prever onde a bolinha que eles iam jogar ia cair, e com essa previsão eles tinham que falar o nome do flashcard. Por exemplo, eles estavam estudando nessa época a Copa do Mundo também. Daí, acho que vai cair no goalkeeper. Então tá, ele falou exatamente essa frase, eu acho que vai cair no goalkeeper, tá ótimo. Ele fez só deu o vocábulo em inglês, tudo bem, e foi a previsão. Daí, com a coordenação motora, com essa questão, ele tem que fazer um raciocínio basicamente matemático de distância para medir a força que ele vai ter que jogar para cair no cartão, no prato que ele quer. Isso, claro, ele não pensa, nem a gente pensa, mas tudo isso é desenvolvimento infantil. E aí ele joga e tem que confirmar. Caiu no goalkeeper? Sim, ok. Se não caiu, em qual caiu? Então, assim a gente vai levantando hipóteses e revisando o vocabulário ao mesmo tempo e desafiando a criança. Eles se envolvem bastante, claro, por 2 rodadas, eles não gostam de fazer muito mais que isso, mas se envolvem bastante e mergulham bastante na atividade. Por quê? Porque para eles o principal é acertar o prato que eles disseram que vão acertar. A palavra que foi não importa. Eles acabam reproduzindo a palavra automaticamente, assim, muito naturalmente. A palavra, como eu digo, a língua é só um instrumento da brincadeira e não o contrário. Então, atividades de improviso a gente pode improvisar bastante, assim como com um prato, eu gosto bastante de improvisar com bola, que eles gostam bastante de jogar. Então, eu nem trouxe minha bola aqui. Mas jogar bola, contar os números, por exemplo, ver até quando a gente consegue, que eu faço bastante com as crianças também, todo mundo sentar, quando tem uma sala com mais espaço, sentar de pernas assim abertas, cada um encostando um pé no outro. Vamos ver até quando a gente consegue contar sem deixar a bola escapar da roda. Daí vamos contando na outra língua, escapou, começa do zero de novo, ou então faz outra coisa. Mas são brincadeiras que parecem, aos olhos de quem não entende do desenvolvimento infantil, parecem simples e parecem até às vezes matação de tempo, mas tem todo um desenvolvimento infantil pensado por um adulto por trás, que a criança não percebe e um adulto que não sabe da área também não percebe. Isso é o melhor, porque a criança nessa idade não precisa perceber a intenção do professor, ela está só vivendo. E isso é a forma mais natural possível de aprender, assim como ela aprende a língua materna dela na convivência da família dela. Mas enfim, partes do corpo.
Porque a gente, claro, como eu disse, eu estou mostrando atividades para usar mais criatividade e mais artes nas aulas. Não quer dizer que a gente parta o estudo do corpo, das partes do corpo, disso aí. Como eu disse, eu geralmente introduzo com cartões, uma história, fantoches, um desenho, e depois da atividade, que é a produção deles, daí que a gente vai para essa parte. Então, aqui a proposta hoje é mais dar ideias de como diversificar as aulas para educação infantil e como sair daquela ideia mais monótona de professor falando e aluno escutando, porque na educação infantil isso não, além de não funcionar, isso não tem que nem tentar ser empregado, assim. Então, trabalhando partes do corpo. Uma maneira de envolver todas, no caso todos não são muitos, mas enfim, como eu disse, daria para fazer tranquilamente mais uma pessoa e envolveria mais outras 4 crianças desenhando, então envolveria quase toda a turma. Eles desenharam as partes do corpo, na verdade a gente estava estudando roupas, não partes do corpo. Desenharam o corpo da criança, eu recortei, porque eles recortaram mas não deu muito certo, rasgou a pessoa no meio, enfim, eu acabei. Mas por quê? Porque eles ainda não têm essa habilidade motora fina para usar tesoura com tanta destreza. E não tem problema, faz parte do desenvolvimento deles. Vão desenvolver isso mais tarde. Nomeou e deu um contexto para esses bonecos. Então, uma atividade deu ficando significativo para as crianças. Não foi apenas vamos estudar partes do corpo e roupas porque eu sou professor e eu sei que é importante para vocês. Não, ao contrário, vocês atribuíram um significado a essa brincadeira. Essa brincadeira tem um sentido para vocês agora, porque vocês deram um nome, vocês deram características físicas e emocionais para esse boneco. E a gente vai acabar desenvolvendo brincadeiras e atividades em cima disso. Então, eu tinha algumas roupas que eu estava separando para doar. Resolvi levar 2 ou 3 delas para as crianças, para interagir um pouco mais ainda com o projeto e o objetivo da aula, assim. Então, a gente fez desenhos, não dá pra ver porque a calça é escura, mas eles pintaram, esse pintou a calça e o outro, que era do verão, pintaram uma regata branca. Então, fizeram desenhos de coisas que essa pessoa gostava. Então, gostava de flores, gostava de jogar bola, então desenharam uma bola, gostava de várias coisas. Eles gostam de Ninja Go, essas coisas assim, coisas de desenhos que a gente acaba aprendendo ao longo da convivência também. Então foi toda uma revisão de partes do corpo. A gente teve que revisar as partes do rosto, olhos, nariz, boca. A gente nomeou as partes básicas, mãos, pernas, pés, e conseguimos revisar o vocabulário de roupas e deixar aquilo exposto, porque para criança, principalmente para criança pequena, assim como ela precisa de muito input para aprender língua materna, ela fica do 0 aos no mínimo 9 meses, 1 ano, ouvindo, participando do mundo para depois produzir. Claro que você tem toda a questão do aparelho fonador. A criança que a gente vai atender, com quem a gente vai trabalhar, ela não está num ambiente bilíngue, num ambiente espanhol, num ambiente inglês, ela não está. Então, quanto mais a gente oferecer exposição para ela de forma espontânea e natural, no sentido de não sempre direcionada, melhor. Então, esses bonecos, eu tô com eles, por exemplo, só nas terças e quintas. Mas esse boneco fica na sala todos os dias. De vez em quando, imagino que eles olhem pro boneco, por um tempo determinado, claro, eles não ficaram para sempre, mas olhem pro boneco e devem lembrar do que eles fizeram. E eu não tô lá com eles, mas eles devem lembrar de alguma palavra, eles devem lembrar de alguma coisa que eles fizeram, eles devem lembrar da interação, porque essa interação teve um significado. E como teve um significado para eles, a ação do professor é só acessória, já. Então, é isso que a gente procura sempre. Já que a gente não está inserido nesse contexto bilíngue, a gente tem que tentar pensar em exposição para as crianças quando o professor não está junto. Outra ponto de desenvolvimento que a BNCC traz é expressar medidas construindo gráficos básicos. Então, uma criança de 4, eles tinham 5 anos. 5 anos não sabiam me descrever, dar o significado do que era um gráfico. Mas, apresentando um gráfico para eles e fazendo alguns questionamentos, eles conseguiam responder quem gostava mais de sorvete de uva ou quem gostava mais de sorvete de abacaxi, porque olhando as barras dos gráficos,
eles levantavam hipóteses, alguns acertavam, alguns não entendiam. Então, a gente está auxiliando eles, óbvio, bem progressivamente, de forma bem lenta, a entender, a desenvolver um raciocínio lógico-matemático ao ponto de entender e conseguir ler pequenos gráficos. Esses pressupostos da BNCC, eles são escritos para os pedagogos que trabalham na educação infantil, no currículo normal. Então, a proposta da língua adicional aqui é a gente conseguir trazer a vivência da criança para outra língua. Ou seja, por isso que a gente pode sim, aliás deve, se basear na proposta curricular da BNCC ou enfim, de qualquer escola para trabalhar na língua adicional. Por quê? Porque a gente está falando primeiro de desenvolvimento infantil e depois de língua. Não dá nunca para esquecer isso. Então, podemos perguntar, podemos conversar. Como a gente ilustra gosto de quantidade, falando de comida? Como é que a gente ilustra isso? Como é que a gente mostra isso sem falar, sem usar a voz? Por imagens ou por, enfim, gráficos no caso. Compreender o que é e para que serve um gráfico e como ler um gráfico. Então, a partir dessa atividade, a gente fez um mini cartazinho com imagens, não dá para ver muito bem, mas com imagens de comidas que eles trouxeram, que eles gostavam mais no dia a dia deles, que eles comiam mais e gostavam mais. E começamos a fazer com tampinhas de garrafa um gráfico de quantas vezes por dia tu come, ou quantas vezes por semana, tu come tal coisa. Quem come, por exemplo, primeiro era feijão. Quem come feijão toda semana? Quem come arroz toda semana? E tinham vários. Quem come carne toda semana? E assim vai indo. E a gente vai ver, a gente consegue perguntar para eles, e eles, a partir da leitura do gráfico, conseguem ver, qual que é o alimento que a gente mais come? Parece bobo, mas é toda uma estruturação de raciocínio lógico da criança que ela está desenvolvendo. Às vezes elas vão responder uma resposta que não é adequada, às vezes elas vão conseguir fazer a leitura, e a partir desses momentos a gente pode usar a língua adicional para desenvolver a lógica matemática das crianças. Isso é uma brincadeira, uma atividade que pode ser feita em roda, em grande grupo, porque todos interagem e é uma interação rápida no sentido que a pessoa diz o que ela gosta e cola, e o outro diz o que gosta. Não é uma coisa que a criança tem que esperar tanto para chegar a sua vez, porque senão também fica meio cansativo, assim. Experiências científicas. A gente fala muito que a criança tem que interagir com o ambiente e fazer experimentações. Como fazer experimentações e interagir com o meio ambiente em 45 minutos numa aula de inglês, de espanhol, de francês ou de alemão? É possível. Talvez a gente não vá conseguir desenvolver com a criança aquele instinto explorador que se estimula atualmente e tudo mais, mas a gente pode ajudar eles a pensar sobre os fatos do mundo, levantar hipóteses e sintetizar resultados com brincadeiras simples. Agora no verão, por exemplo, que conhece esse calor, brincadeiras simples com água. Afunda ou flutua, sink or float, no inglês, por exemplo, básico. A gente pega uma série de materiais, podem ser materiais novos, ou de preferência que eles já tenham visto e com poucos novos, para não confundir muito vocabulário. E o bom dessa brincadeira é que a gente pode trabalhar com vocábulos misturados. Então, a gente não precisa, por exemplo, falar só de roupa, só de animais, só de partes da casa, só de... Não, a gente pode fazer uma revisão do ano, por exemplo, se eu fizesse isso agora, eu ia pegar um material de cada classe, uma comida, um animal, um carrinho, não sei o quê, porque o foco aqui não é o vocabulário, e sim o estímulo da criança em levantar hipóteses se aquilo vai flutuar ou vai boiar. Isso, claro, em inglês, então a gente sempre pergunta, what about the rubber duck? Will it sink or float? Isso é uma outra técnica que a gente geralmente usa com as crianças. Por exemplo, estou mostrando flashcards, não trouxe tantos flashcards aqui, vamos fingir que são fantoches, pode ser. Tem todos esses na nossa roda. E as crianças, eu quero pedir para... Desculpa o teu nome. Michelle, apontar para mim, para ver se ela está compreendendo, o dog. Uma coisa simples, assim. Daí eu... desculpa.
Não, eu aponto pra esse, eu quero que ela reproduza a palavra dog. E ela não tá lembrando. A gente sempre dá opções para as crianças, porque com as opções a gente consegue revisar um pequeno vocábulo e dar a resposta para a criança sem dar a resposta, perguntando. A gente não tá dando a resposta. Então ela não sabe perguntar, is it the cat or the dog? Qual que é a palavra que vai estar mais fresca na memória da criança? A última. Então, a resposta certa, preferencialmente, eu não vou dizer sempre porque eu não sou uma ditadora de regras, mas recomendo que seja a última, porque a criança vai acessar mais fácil essa última palavra. Então, por exemplo, se eu ouvir em português que a criança está falando que o patinho de borracha vai boiar, eu vou perguntar, will it sink or float? A resposta, a palavra mais acessível para ela, que ela lembra mais rapidamente, é float. E ela associa isso com a hipótese dela e ela consegue reproduzir. Em vez de falar flutua, ela vai falar float. Ela não vai falar em português. Então, sempre tentar ter essas táticas de não dar a resposta, mas dar a alternativa correta de forma mais recente para a criança. Então, essa brincadeira de afunda ou flutua é possível, pelo BNCC, estabelecer relações de comparação entre objetos, observando as suas propriedades. A gente não vai chegar nesse ponto com as crianças, é óbvio, mas por que alguns objetos flutuam e por que alguns objetos afundam? Por causa da densidade. Isso é física. A criança é capaz de tirar conclusões físicas, ela só não formaliza isso, mas ela consegue perceber e generalizar que alguns tipos de objeto afundam e outros flutuam. Se tu der, por exemplo, um pato de borracha, depois começar a dar um elefante de borracha, um gato de borracha, ela vai começar a perceber que não importa que animal seja esse que ela está apresentando, o que importa é que é de borracha, então ela chega à conclusão que isso vai flutuar. São generalizações que elas formam, isso é física, lógica, ciências pura, e a gente não precisa externalizar para a criança que ela está fazendo física, que ela está estudando ciências, ela está fazendo experimentações e brincando de uma forma bem divertida, principalmente com água, assim, que eles se divertem bastante. Também é legal para trabalhar conceitos, por exemplo, pequeno, grande, novo, velho, molhado, seco. Trabalhar com a observação e descrição das mudanças de diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. Então, o que as crianças têm gostado bastante agora são aqueles bichinhos e bolinhas que tu bota na água e eles aumentam, sabe? Vocês já ouviram? São bolinhas pequenininhas, até tem gente que usa porque é relaxante, ficar mexendo e tudo mais. Mas são bolinhas pequenininhas que aumentam em contato, tipo, sei lá, 5 minutos ou 30 segundos, não sei quanto, porque eu nunca comprei, de contato com a água, eles incham. Então, tem vários. Tem pequenos dinossauros, tem animais, objetos, comidas. Então, isso é muito legal para eles analisarem a transformação, no caso, essa mudança de diferentes materiais, e para a gente trabalhar conceitos de pequeno, grande, trabalhar essa questão de os opostos, adjetivos opostos, molhado, seco, como eu já disse. E a gente está inconscientemente, na verdade, conscientemente para o professor, mas inconscientemente para a criança, ajudando eles a desenvolver um ponto essencial da infância que está na BNCC. Então, são desafios que a gente pode usar a língua, o vocabulário, e ajudá-los nesse desenvolvimento, que é bem legal. E eles ficam bastante surpresos, assim, e animados com esse tipo de experimentação, assim. Aqui eu tive que deixar o rosto dela, eu peguei só os olhos, porque a felicidade dela é tão grande, assim, observar o que está afundando e o que está boiando e vendo que ela acertou algumas hipóteses, que é muito interessante, sim, muito interessante, assim, ver como eles se envolvem, assim, mesmo sendo em outra língua, porque a língua, como eu falei, é só um código secundário. E daí, como eu escrevi ali, é uma boa oportunidade para apresentar novos vocábulos, ou revisar temas passados sem a necessidade de um contexto, e perguntar, por que alguns objetos afundam e outros flutuam? Por que, por exemplo, uma garrafa de água cheia, ela afunda, e vazia, ela flutua? Isso não precisa ser necessariamente, claro, dependendo do nosso tempo de aula, a gente não vai conseguir focar nessas matérias tão científicas, porque senão a gente vai deixar a língua adicional muito de lado, não é essa a nossa intenção também. Mas tudo isso entra no contexto. E como eu falei, o processo com a criança já é aprendizagem.
Então eu não trouxe essa bacia de água, esse container de água cheio para eles. Eles pegaram garrafas de 500 ml, cada um encheu uma garrafa e a gente foi vendo quantas garrafas precisou para encher até esse ponto o container. Então, coordenação motora, enfim, noção de medida, espera para encher na sua vez. Então tinham 3 torneiras, ainda bem, porque senão não ia demorar muito. Mas tudo isso já é aprendizagem. E tudo isso a gente pode dar esse comando em inglês ou na língua adicional, na língua alvo, que eles vão entender. É só a gente dar o exemplo. Então se eu disser, por exemplo, sei lá, gononoro, 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 gononoro. Entendeu o que eu falei? Não é porque eu inventei, mas enfim. Vocês conseguiram fazer a ação que era a intenção que eu tinha. Eu tinha a intenção de que vocês fizessem esse ato de beber água, ou de encher uma coisa de água, ou de derrubar água no pote. Não importa o código linguístico que eu use para isso, para incentivar a produção por parte deles, eles têm que adivinhar qual o objeto que eles pegaram. Isso vai estimular bastante 5 sentidos, no caso, o sentido tátil. Eles vão acessar na cabeça deles o vocabulário que eles aprenderam e vão conseguir, desse vocabulário, eles vão conseguir selecionar e linkar com o objeto que eles estão tocando. Então, por exemplo, um objeto mais, digamos assim, esférico, uma laranja, uma maçã ou uma pera, que são semelhantes. Ele vai iniciar tocando, ele vai lembrar dessas 3 palavras, esses 3 itens. E ele vai chegar à conclusão de que é um deles, afinal não pode ser os 3. Então ele vai estar revisando não só o objeto-alvo que ele pegou, ele vai acessar outros objetos na mente dele também. Isso num processo muito rápido, muito divertido, assim. E pintura mágica. A criança gosta muito de coisas diferentes, de estímulos artísticos no geral. Daí tem uma pintura com giz branco, que é uma folha branca bem legal. Eu conto que é uma pintura mágica. A gente geralmente dá instruções ou sugestões do que eles poderiam desenhar, ou até eu mesmo faço um desenho, e eles reclamam ou comentam que não está aparecendo nada. Eu digo, olha, mas essa é a mágica, exatamente essa é a mágica. E daí a gente passa um produto mágico, faz um negócio mágico, é tudo muito inventivo, óbvio que não é mágica, né? Tudo previsível e depois eles entendem essa previsão. Faz uma pintura com giz de cera branco no papel branco e depois passa a anilina, que é corante alimentício, por cima com um pincel e a pintura aparece. E isso é uma forma de registro diferente que está trabalhando com eles essa questão artística, a questão de experimentação. Dá para trabalhar cores, então cores primárias, cores secundárias, mistura de cores. Então é uma diversão, um momento de prazer para a criança que para o professor está servindo para ensinar. Então, isso é até uma coisa que eu disse na outra sexta-feira, que acho que vale a pena repetir. A intenção pedagógica sempre tem que ser muito clara para o professor, mas não necessariamente para a criança. Então, eu vou propor uma atividade cujos objetivos de aprendizagem eu tenho bem esclarecidos na minha cabeça. Mas a criança pequena não precisa saber desses objetivos. Porque a gente diz bastante agora para o ensino fundamental, principalmente, que a criança, no ensino de línguas, estou dizendo, aprende com mais eficácia se ela sabe aonde ela precisa chegar e se ela sabe o que ela precisa fazer para chegar nesse ponto. Com a criança não alfabetizada é um pouco diferente, porque a criança não precisa saber em que ponto ela tem que chegar, porque ela não tem um ponto final, ela está em desenvolvimento, ela não tem um conteúdo. É o que a gente fala bastante do ensino de línguas para crianças pelo conteúdo e não pela língua. Então a criança está aprendendo no sentido de conhecimento, não de matéria. Ela está aprendendo conhecimento de vida, conhecimento de mundo, conhecimento de experimentação. A língua é um fator secundário. Já no fundamental, não. No fundamental e no médio, geralmente, pela estrutura bem engessada que a gente tem, né, do currículo, a criança, o adolescente já conhece o mundo, já experimentou o mundo, já passou por essa fase. Então, a gente dá basicamente o ensino de línguas. Ele aprende a se cumprimentar em inglês, mas ele já sabe perfeitamente se cumprimentar em português. Ele já sabe perfeitamente a situação social em que ele deve ser um pouco mais polido e ele pode ser um pouco mais solto. A criança pequena não.
Então a gente vai estar ensinando para ela um cumprimento, como se cumprimentar, como cumprimentar pessoas, que é uma coisa que ela usa no dia a dia dela, independente do código linguístico. E eu vou botar aqui a pintura mágica. Então, eles pintaram nesse quadrinho, ó, o que a gente usa, giz branco, uma folha branca de preferência um pouco mais durinha, porque como o corante é líquido, eu misturo com um pouquinho de água também, às vezes pode rasgar a folha. E eles desenham e não aparece nada. E depois eles vão botar, trabalhei com cores, eles escolheram as cores, caso estava trabalhando os sentimentos nesse momento. Então eles desenharam uma menina feliz, uma menina assustada, uma menina triste, as coisas assim. E eles conseguiram identificar e revisar o vocabulário por meio do desenho e depois novamente conseguiram identificar e revisar o vocabulário por meio da aparição do desenho. Então, são duas formas de revisar diferentes e divertidas para ele, porque eles realmente se divertem com essa função de fazer o desenho aparecer, de fazer uma coisa diferente. É uma técnica bem barata, legal e que envolve bastante eles, assim. Habilidades artísticas, eu gosto bastante, porque eu tenho bastante tempo com eles. Se não tenho muito tempo de aula, confesso, vocês vão morrer suando, trabalhando e correndo, porque coisas que envolvem artes, pintura, água, cola, elas têm um tempo maior de organização depois. E a gente preferencialmente, claro que na realidade a gente tenta sempre organizar enquanto estamos com as crianças, porque a gente uma aula atrás da outra não tem tempo de ficar meia hora depois organizando a sala, né? Mas a gente acaba tendo que perder um pouco de tempo limpando e organizando as coisas. Mas caso tenha um tempo ou tenha uma ajuda, caso o professor titular fique com vocês, vale a pena investir nas experimentações artísticas. Por quê? Além da toda a curiosidade para fazer uma coisa nova, produzir, a gente consegue trabalhar a motricidade fina, que é importante para a criança, que ela está desenvolvendo, questão de mexer, movimento de pinça, questão de... o que mais eu ia falando? Esqueci. Enfim, essa questão de motricidade no geral. Usar tesouros, a cola, apertar, mexer. Então isso tudo parece tão banal para nós que a gente já desenvolveu, mas quando nós tínhamos 3 anos era muito desafiador e muito difícil. Então agora a gente tem que lembrar e proporcionar esses momentos desafiadores também para as crianças. Então aí a gente estava trabalhando nos animais e para encerrar o projeto fizemos uma exposição de escultura de papel machê. E papel machê é uma outra coisa que remete bastante à infância, assim, que era muito divertido o processo. E é uma coisa que deu bastante bagunça, mas eles adoraram. E a gente, tudo é aprendizagem. Então, o papel machê, eu fiz com papel higiênico, porque eu não consegui deixar o jornal de molho antes. Dá pra fazer com jornal também, é até preferível que se faça com jornal, porque daí é mais eco-friendly, né? Mas eu não consegui, porque o jornal, como ele é muito mais grossinho, a gente tem que deixar ele ter um tempo de molho, tipo umas 12 horas de molho antes, pra ele conseguir se dissolver bem. Daí, como eu me esqueci, não tive esse tempo, eu fiz com papel higiênico. Então a gente trabalha vocabulário, papel higiênico, cola, água, mexer, misturar, isso tudo. A gente fala inglês porque, como eu fiz aqui, a gente está demonstrando, então a gente não precisa traduzir. Então é essa vivência em inglês. E eles super se divertem. E eu botei aqui o processo. Papel higiênico picado, misturado com água, amassar bem e depois tirar todo o excesso de água, caso alguém queira fazer. Daí eu falei que eu enrolei a massa numa toalha para tirar o excesso, para tirar toda a umidade. Por quê? Porque não pode ficar quase nada de umidade, senão ele fica molengo e quebra. Vai adicionando cola e mexendo ou amassando até formar uma massinha. E molda o que tu quiser e deixa um dia secando antes de pintar. Então esse é um processo que leva muitas aulas, mas não é perda de tempo. Ele é um processo e em cada etapa do processo as crianças estão vivenciando e aprendendo. Então, numa aula é possível tranquilamente fazer a massa e moldar o bichinho. Daí ele seca, em outra aula dá para pintar. E numa outra aula, se quiser explorar ainda mais a produção deles, se tiver essa oportunidade, eles podem apresentar o seu bicho, dizer quem é, se é pequeno ou se é grande. No caso, a gente estudou os ambientes, os habitats dos animais, se ele vive na água, no céu ou na terra, se ele corre ou se ele pula, ou se ele voa, se ele nada. Então, são todas questões que a gente pode
de uma única brincadeira, que é uma brincadeira para criança, a gente pode trazer uma gama de atividades e de conceitos para desenvolver o conhecimento deles. E, lembrando, como eu falei, todo momento com a criança pequena é uma oportunidade, a gente pode transformar todas as nossas ações em momentos de prática e aprendizagem. Então, a gente foi pintar na outra semana os nossos bichos, e são coisas básicas, as crianças já sabem todas as cores de cor, mas usar isso para se comunicar e para fazer pedidos é uma aplicação social desse conhecimento deles. E é muito legal ver que eles, além de sintetizar o conhecimento quando tu pede, eles conseguiram ver um sentido para aplicar isso na sociedade, no caso, no contexto em que eles vivem. Então, na hora da pintura, a gente incentiva eles a pedir as cores. A gente não bota tudo ao alcance deles, porque eles têm que também aprender a reconhecer e a pedir. Isso faz parte do processo, até da autonomia deles. Então, botei várias tintas no meio da mesa e eles tinham que pedir um pro outro para alcançar um pro outro. Isso também é convivência e aprendizagem, porque eles puderam empregar a língua nesse momento, usando só inglês e satisfazendo a sua necessidade, que era passar a tinta. Black, please. Yes, here you are. Black. Thank you. You're welcome, dear. Don't forget. Então é uma coisa bem simples, mas é algo que ele vive no dia a dia dele. Ele sempre vai estar numa situação social em que ele vai ter que pedir para alguém alcançar um garfo, alcançar uma cor, alcançar um caderno, alcançar qualquer coisa. Então, por que não fazer isso em inglês? É um movimento bem, uma ação bem corriqueira, assim. Aqui. Também bastante importante a gente ter noção do desenvolvimento de noção corporal deles. Faz parte do desenvolvimento da criança, a partir dos 2 anos, conseguir expressar a noção de estrutura corporal. E a gente pode fazer isso em qualquer língua, porque o que importa é a expressão deles e não a língua, né? Então, ali a gente vê bem direitinho, dá para observar super direitinho a diferença de desenvolvimento das crianças. São crianças da mesma turma, esses tinham 3 anos. Eu trouxe a gente estava estudando as partes do rosto, montando o rosto, mas eu trouxe as peças recortadas já, porque com 3 anos eles não iam, ou iriam levar muito tempo, que já não seria tão benéfico pra gente. Trouxe as peças recortadas, botei a cola, outra coisa também, eles não sabem, não é que não sabem, mas eles ainda estão aprendendo a usar cola de maneira moderada, então isso é uma outra coisa bem importante da gente pensar. Então botei a cola num pote geral, dei pincéis pra eles, e é bem legal a gente observar. Claro, isso já não é tanta língua, mas a gente tem que ter noção de que a gente está ajudando eles a desenvolver isso. Noção corporal. Essa pessoa, não sei, menino ou menino, sabe que o nariz fica acima da boca, que os 2 olhos ficam acima do nariz, que as 2 orelhas ficam nas laterais, na cabeça no caso. Já outras crianças ainda estão um pouco, não é perdidas, mas ainda estão desenvolvendo essas questões espaciais e corporais. Então, tem uns que botaram um negócio assim aleatório, tem outros que botaram 2 bocas sem querer, ou uma orelha do lado da boca. Então, e tudo bem, tá ótimo, eles cumpriram, eles estão fazendo satisfatoriamente a atividade. A gente tem que parar também de esperar deles o óbvio e o que tu quer que eles façam. A gente tem que começar a observar mais o que a criança está desenvolvendo e não o que a gente quer que ele desenvolva. Então, isso foi exposto, assim, os rostos que cada um fez são expostos, não importa se está bonito, porque, como eu digo, com a criança pequena, o processo é muito mais importante que o produto. Então, por exemplo, nossas esculturas de papel machê, não se iludam, tá? Porque esse ratinho aqui foi eu que fiz. Os deles ficaram, tipo, esquisitos, sabe? Não ficou muito. Esse ali até que tá bonitinho, dá pra ver, um ratinho bem bonitinho, mas tem uns que fizeram um morcego e era, tipo, um negócio esmagado, assim, sabe? Que era um morcego. Eu até esqueci de botar foto. Então, a gente não chegou a expor, porque, infelizmente, os adultos ainda não entendem que o importante não é o produto. E para uma escola privada, talvez não seja muito legal em termos de imagem tu expor um trabalho feio. Mas para quem entende do processo, sabe que o trabalho feio é significativo, sim. Então eu procuro não me importar muito com o produto e sim com o processo. E a gente tem que levar em conta, assim, que quem trabalha com crianças, sempre o processo é mais significativo que o produto. Acabei não expondo, mas não quer dizer que foi uma atividade inútil. Pelo contrário, foi muito significativa. A
A diferença é que os adultos não viram que a gente fez isso. Aí também é legal tentar sempre trazer um significado para eles. Então, eles não desenharam só eles viram que eram eles e aí se reproduziram. Então, sempre tentar trazer para a vivência da criança aquele famoso... a gente pode também fazer uma paráfrase com a alfabetização, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, a significação do mundo precede na criança a interpretação do mundo no geral. A significação dela no mundo precede a significação do geral no mundo. Por isso que a criança, até os 3 anos, ela é bem egocêntrica. Por quê? Porque ela só se reconhece no mundo. Depois que ela vai começar a reconhecer que ela está interagindo com outras pessoas, que ela está numa sociedade. Então, isso tudo é um processo de desenvolvimento. E é bem legal ver eles animados se desenhando e até o modo de se representar. Claro, isso vai depender da capacidade motora deles, mas é bem legal explorar isso também. Números e quantidades, então trabalho lógico-matemático. É bem difícil para a criança, até 3, 4 anos, conseguir associar quantidade a um símbolo. Porque as pessoas dizem, eu rio e falo, que legal, porque a gente tem que incentivar, é legal mesmo. Mas vários pais chegam assim e dizem, já sabe contar até 20 em inglês. É realmente muito legal. Mas, se for perguntar para a criança que é 18, que é 12, que é 7, ela ainda não conseguiu construir essa noção de quantidade. Ela sabe reproduzir o símbolo, né? A sequência e a representação oral daquela sequência, né? Mas não que isso tenha algum significado matemático ainda para ela. Então isso a gente vai ajudar a desenvolver. Número 1, a representação do número 1 significa quantas quantidades competem ao número 1. Então isso são coisas que a gente pode desenvolver sempre trazendo vocabulário. Então, ao invés de trazer uma pedrinha, 2 pedrinhas, 3 pedrinhas, 4 pedrinhas, 5 pedrinhas, eu trouxe frutas diferentes para a gente conseguir associar essa quantidade material ao vocabulário. Isso é questão matemática. E eu vou mostrar rapidinho também, já mostrei na outra vez, mas o jeito que eu faço para escolher o ajudante do dia. O sorteio do ajudante. A gente poderia, geralmente no início eu pegava e sorteava, tinha uma lista de nomes assim, sorteava um nome e dizia, fulano é um helper. Mas eu comecei a ver que eles poderiam interagir. Então tem várias formas de escolher uma atividade simples que depende da produção deles, ou seja, vai ser parte da aula, vai ser parte da rotina e eles vão se habituar a ter essa produção. Então, por exemplo, estão todos sentados numa roda e tu pensa num animal, pensa numa palavra. Eu pensei numa palavra, por exemplo, um animal. Tá, pensei no animal em português. Diz um animal. Peixe. Tubarão. Cavalo. Fofinho. Esse não é difícil. Jacaré. Eu já esqueci. Baleia. Porco. Ovelha. Cobra. Leão. Isso, pra helper. Então, tinha pensado no leão. Então, olha, claro, a gente usa português, mas qualquer língua pode ser usada. Então, a escolha do ajudante pode ser feita até mais justo, porque assim não foi a professora que escolheu, não foi induzido. Então, eu geralmente uso brincadeiras assim e eles, como vocês ficaram tipo, na atenção de, o que já foi falado? O que ainda não foi? Será que eu vou acertar? Será que eu não foi? Então, assim, não sei se óbvio que não foi super divertido, mas pra vocês é interessante, pra criança é absurdamente potencializado esse interesse. Assim. E o que eu uso bastante, que a gente estava trabalhando com com os números, eles estavam aprendendo a identificar a numeração, é fazer o sorteio por números. Então, a gente contou até 20, quem fosse o número 20 seria um ajudante. Então, pegamos e contamos aleatoriamente, assim. 17, 18, 19, 20. Olivia is the helper. Yes, Olivia and Olivia. E olha como eles realmente gostam de ser ajudantes. Então, esse é um momento que não é uma perda de tempo da aula. É um processo, eles se envolvem, eles gostam de estar na expectativa e eles realmente falam daí.
com crianças muito pequenas. Trabalhar com crianças muito pequenas, eu não vou dar muito foco, porque eu acho que não é o caso de vocês. Mas a gente tem que se virar em 50, porque eles têm um tempo de foco muito baixo, assim. Então, geralmente, procuro pensar o inimaginável, assim. Então, cheguei nesse ponto que tinha 40 minutos com crianças de 2 anos, o que é pouco, mas com crianças de 2 anos parece uma eternidade. Não sabia mais o que fazer, porque, sinceramente, a gente também não é rainha das ideias. Peguei uma fita, eu já tinha visto, já tinha achado legal, mas nunca tinha feito, assim. E pedi desafiei eles a colar as bolinhas conforme as cores que eu fosse pedindo na fita. E é uma coisa bem interessante, assim, não dura muito, tá? Porque a fita não aguentou muito. Mas são algumas ideias para, de repente, momentos de... A dica, assim, é sempre ter uma carta na manga. Um jogo que vocês acham interessante para sempre propor para as crianças, caso alguma atividade demore, tenha um tempo mais curto que fosse planejado. E trabalhar com crianças menores de 3 anos é ainda mais intenso em questão de aprendizagem do desenvolvimento infantil. Isso tem que ler bastante, porque senão não é pelas crianças apenas, é pro bem-estar de vocês na aula, porque é realmente bem desafiador, assim. Representação, então além de aprender as palavras em inglês, meios de transportes, eles montaram o seu meio de transporte. Então alguns montaram trem, alguns montaram avião, e eles ficam realmente orgulhosos dessa produção deles. Então é todo um significado que é trazido a partir da língua, do contexto para eles, que forma esse link, essa coisa que vai fazer eles não esquecerem. Porque eles associaram, eles não foram só submetidos a uma atividade, eles fizeram uma associação. E eles super adoram, ficam super orgulhosos. Construir móveis, agora as escolas estão começando bastante a investir em coisas da natureza, não produzir tanto lixo. Então a gente pode usar esses itens, coisas da natureza que a gente encontra no chão, obviamente não vamos arrancar as coisas, para construir, por exemplo, móveis. A gente está trabalhando com profissões. Então não dá para ver muito bem, porque, claro, eles se identificam, mas isso, por exemplo, é um janitor, que é o carinha que limpa a escola, a moça da limpeza, no caso. Isso aqui é um bus driver, isso aqui é um ônibus, tá de cabeça para baixo, bus driver. Esse aqui é professor de educação física e esse aqui eu não lembro. Mas a gente eles escolheram quem eles queriam representar, e aí eles desenharam com giz pastel, a gente montou num mobile, e depois a gente, depois que ficou um tempo exposto, um mobile feito com galhos, folhas e cipózinhos, aqueles barba de bode que a gente encontrou no pátio da escola. E depois a gente saiu pela escola para presentear os funcionários com um desenho deles. Então a gente foi até a secretaria, fomos até o segurança, o gatekeeper, fomos até a moça da limpeza para entregar um carinho, é mais um símbolo, muito mais pelo ato, pelo processo do que pelo ato de presentear, assim. Então, enfim. E pra quem não veio na última conversa que a gente teve, eu só falei que a rotina era uma questão muito importante para, como eu já falei, né, para estabelecer uma segurança para a criança naquela língua, estabelecendo uma rotina, um início, um contato inicial. Isso tudo que eu tô falando são ideias para aulas, não quer dizer que na primeira aula de vocês vão chegar falando tudo em inglês, dando toda esse monte de atividades, porque óbvio que a gente precisa criar com crianças pequenas, a gente tem que pensar sempre no afeto, na segurança emocional. Então, assim como é difícil para ela se adaptar na escola à tarde, é também difícil para ela se adaptar a uma língua diferente, uma pessoa que fala uma língua que ela não conhece tanto. Então, e também tem estudos que indicam que os primeiros minutos de aula são preciosos e potentes, não sei se vai funcionar, para exposição da criança. Por quê? Nos primeiros minutos de aula é que as crianças estão mais focadas, concentradas e com a intenção de participar daquela proposta, porque ela não sabe qual vai ser a proposta, então ela ainda está naquela curiosidade. Então, depois de estabelecer
essa conexão com a criança, segurança, depois, no caso das aulas, das aulas. A gente procura sempre começar essas aulas agora no fim do ano, no meio do ano, com o máximo de exposição da língua inglesa para eles. Porque os primeiros, cientificamente dizem que são os primeiros 8 minutos. Então, o que a gente faz? Os primeiros 8, 10, 12, 15 minutos de aula, a gente fala apenas inglês, intensifica bastante nos outros momentos também, mas enfim, a gente se policia mais para começar, porque, comprovadamente, cientificamente, esses são o maior foco de atenção das crianças. Então, tentar, parece que não faz muito efeito, mas para o input da criança, não sei, eu não estudei muito bem isso, mas enfim, comprovadamente, isso faz diferença. Então, investir saber disso nos faz pensar em maneiras de agir para investir nesses primeiros 8 minutos de aula em forma de língua sendo output para a criança. Deixa eu ver se tem mais alguns vídeos. Aqui atividades de grupo, atividades externas também, isso eu já mostrei, mas só para ver, tem algumas atividades que proporcionam para a criança que todos falem ao mesmo tempo. Então a gente estava brincando aquele mamãe quantos passos posso dar, sabe? É uma brincadeira bem legal, tem alguém, só que em inglês é Mr. Wolf, what's the time? Daí a criança, que é o Wolf, vai dizer uma hora e eles têm que dar os passos, e quando ele for falar dinner time, ou eat, no caso eles falaram eat, eles não lembraram de dinner time, todo mundo tem que sair correndo e fugir. Então é uma brincadeira. Trabalha todo o inibitório, lateralidade, coordenação e tudo mais. E proporciona que todos falem ao mesmo tempo, que é a nossa produção que a gente tanto espera. Então eu procurei mostrar que brincadeiras que possam envolver assim, mais crianças, né? E deixa eu ver. E daí, como eu disse, a nossa função como educadores, né, é tornar o falante das mais variadas línguas um cidadão global responsável, capaz de atuar em diferentes contextos culturais, entendendo e apreciando a diversidade. Então, independente do código linguístico que a gente escolha, a nossa intenção primordial com crianças é ajudá-la a compreender a sociedade, compreender os cidadãos e se mostrar um participante, né? Então eu trouxe aqui alguns materiais que eu costumo usar, não uso eles combinados sempre, são alguns combinados, alguns não, mas materiais que se recomenda ter para trabalhar com educação infantil, trabalhar com imaginação, que são fantoches, tem esse fantoche que a gente chama de boneco articulado, que eles desmontam as partes do corpo, então tem toda aquela questão sobre essas coisas de questões motoras e tudo mais, mas para pregar um botão, que é um desafio bem legal. Então a gente pode treinar revisão, introdução de vocabulário e com esses recursos, assim. Jogos básicos, bingo, por exemplo. As crianças adoram bingo. Bingo é um jogo que, independente do número de alunos, tu pode jogar, porque é um jogo que envolve a todos, assim. E é bem importante também, não botei as fotos, mas deixar o aluno, às vezes, tem vídeo, enfim, ser o protagonista. Então, o aluno ditar, pegar um aluno que queira, ou que se voluntaria, ou que tu escolhe, para ele ditar quais são as fichas do bingo que vão cair, não tu só falar, tu jogar também e tudo mais. E brinquedos das crianças mesmo, eu gosto muito desse aqui, que é do Tapa Certo, não sei se vocês conhecem, que é bem legal. Inclusive eu comprei dos animais, tem da Turma da Mônica, tem um monte. Eu comprei dos animais porque eu queria já aproveitar e ter os cartinhos dos animais, mas eu não trouxe aqui. E esse aqui, por exemplo, pega flashcards, tanto grandes quanto pequenas, que funcionam nos grandes também. Daí tem vários, até, não botei o vídeo de todos, enfim, pra não ficar muito longo. Mas daí a gente fala um nome, esse pode estar, tipo, vem 4 desses aqui na caixa. Pode ter mais, pode ter menos, enfim. Fala um nome de animal e a pessoa tem que, a criança tem que ir lá e pegar. E eles adoram, fica uma gritaria, uma brincadeira bem legal, assim. Tirar o alvo para trabalhar com numeração, soma matemática, então a gente fez equipes, por exemplo, com aqueles 11 a 12 alunos, 2 equipes de 6, cada um tocava uma vez. Quando todos foram uma rodada, a gente somava os resultados, isso tudo em inglês, obviamente, e, além de matemática, testava o vocabulário e a identificação, número com quantidade.
pegar os velhos brinquedos de vocês, esse aqui é da minha tia, reviver a infância, porque a gente é bem engraçado porque a gente não tem muitos brinquedos, né? A gente não costuma comprar. Então, sempre que eu lembro que eu tenho brinquedo, alguma coisa assim, eu sempre levo para as crianças para ajudar a materializar as coisas. E livros, basicamente. Contação de história eu não falei porque senão vai demorar muito também. Mas escolhas de histórias são muito importantes, fazer as escolhas certas dos livros. Básico, assim, é escolher um livro cuja escrita seja condizente com a imagem. Então aqui estou falando de big eyes, o que aparece são big eyes. Então nada muito abstrato, nada muito... E livros que tenham repetições, assim, são bem bons para as crianças, que elas podem até recontar. Então sempre procurar pensar mais detalhadamente nas escolhas, assim. Por exemplo, tem esse aqui que eu gosto bastante, que é do Monstro. Tem bastantes livros que tem em português, que também tem em inglês. Esse aqui tem em português também. Esse aqui, A Casa Sonolenta, tem em português também. As pedagogas, as profs, trabalham com eles. Esse trabalha acento per se, que nós perceber, trabalha a preposição do lugar, porque tem um boy on the grandma, on the bed, in a napping house, alguma coisa assim. Então são repetições, são textos repetitivos que a criança vai internalizando e pegando, e são histórias bem legais. Histórias com música também, esse aqui, Wheels on the Bus, tem até em alemão, a gente ouviu na última palestra, por sinal. É bem legal. Então é um livro, mas poderia ser só uma história também, dá pra fazer com fantoche. E são músicas que atraem as crianças e que as crianças ficam cantando depois, memorizam, assim. E eu gosto bastante de trabalhar também com aquela caixa misteriosa, com músicas para envolver todos, então a gente vai passando a caixa na roda e só para quando a música parar. Por quê? Porque assim é um jeito de envolver todos ao mesmo tempo e da gente conseguir uma atenção maior para revisar o vocabulário. E acho que é basicamente isso. Se alguém tiver alguma dúvida. Não é dúvida, mas é uma complementação, talvez. O bingo eu faço bastante com meus alunos de 6 anos. Eles estão aprendendo a ler, mas só palavras soltas. Sim. E daí o que eu faço com eles é tipo, eu faço quadrados no quadro assim e pergunto pra eles quais as palavras que eles conseguem se lembrar. Daí eu mesma escrevo no quadro e sei lá, boto em torno de 20. Daí eu pego a folha e corto ao meio e faço os 9 quadradinhos. E daí digo pra eles, escolham as palavras que vocês mais gostam e aí daí a partir disso eu faço. Que legal! Pra ver como é bom, é legal, isso é mais significativo pra eles ainda, tu não impôs as coisas. Sim. Tu deixou partir deles as sugestões, eles escolheram e a partir disso vocês vão fazer, que legal, uma boa ideia. E depois, daí, enquanto eu tô escrevendo, daí os que eles... Porque eles que escolhem, né? Depois eu tenho que escrever e fazer os papeizinhos pra sortear. Daí, enquanto eu tô fazendo isso, eu dou papelzinho pra eles irem rasgando. Porque daí não tem milho ou o que vai marcar. São os rasguinhos de papel que eles estão fazendo ali na hora. Eles gostam bastante. Eu faço isso com os maiores que têm 12 anos, mais ou menos. E todos que legal. bastante. E são quantos alunos? Tem 4. 4. Os pequenos é bem pouquinho. E os de 12? Tem 3 só. Ai, que legal. Então é isso, pessoal, basicamente. Agradeço a presença de vocês. Se tem alguma dúvida, alguma sugestão, A intenção mais era mostrar que é possível e como é possível dar aula e trabalhar em língua adicional sem envolver leitura e escrita. Como eu disse no início, as crianças, principalmente dos colégios privados, assim, elas já estão lendo, escrevendo, iniciando esse processo já com 5 anos, 5 e pouquinho, mas eu tenho como escolha assim não envolver a escrita porque eu não acho necessário, imprescindível assim para essa faixa etária. Então, é isso.